minha tropa, começando mais um vídeo aqui no canal, essa é minha paixão. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, temos a meta de chegar a 6 mil inscritos. Conto com você, torcedor gatiano. Vamos falar aqui, galera, sobre a saída do Daniel Paulista para a equipe do esporte e trazer aqui notícias importantes, né? Na rádio NN Play, falando algumas situações que envolveu aí Daniel Paulista com a equipe do CRB e por que ele foi para o esporte. Então, notícia importante. Daqui a pouco eu trago aí o trecho aí da rádio NN Play. Mas antes, vamos trazer aqui a CBF, galera, marcou o jogo aí atrasado da 7ª rodada aí entre CRB e Esporte. Esse jogo foi marcado aí pro dia 11/9, às 20h30. E ressaltando que depois desse jogo aí, né, do CRB contra o Esporte, vai ter Esporte e CRB pela 26ª rodada, no dia 15, um domingo, às 18h30. Então, ressaltando, 2 jogos entre CRB e Esporte, Esporte e CRB. As 2 contratações do CRB se encontram no CT Ninho do Galo, do zagueiro do Botafogo, Luiz Segovi, de 26 anos, e o volante Marcos Antônio, de 24 anos, que pertence à equipe do Náutico, né, galera? Então, passar pelo exame médico e se fala muito desse jogador aí, Marco Antônio, que é um bom jogador, né? O Sport tinha interesse do jogador, né? Mas veio para o CRB, vamos aguardar aí, né? E se cogita muito o nome aí que pode assumir o CRB, galera. É o Márcio Zanardi, tá sem clube. O último time dele que ele assumiu aí foi o Goiás, né? Mas um treinador que foi treinador do Santos e do Guarani da base. Depois treinou São Bernardo, lá ele teve campanha lá em 2001, 9 jogos, 5 vitórias. Em 2022, 34 jogos, 15 vitórias. Em 2023, 41 jogos, 18 vitórias. Em 2024, 14 jogos e 7 vitórias. Então, a última campanha dele foi no Goiás, como eu falei, em 21 jogos, 8 vitórias. Então, Márcio Zanardi pode assumir o CRB, mas nada concreto ainda. Mas segundo também na entrevista aí na NN Play, um nome também cotado para assumir aí o CRB também podia ser o Eduardo Barroca. Esse nome aí eu não gosto. Mas comente aí qual é o treinador que vocês queriam que assumisse o CRB. Comente aí no canal, beleza? E sobre a situação do Daniel Paulista, 9 partidas sem vencer, 6 jogos sem marcar gol. O que vem acontecendo com o Daniel Paulista, o torcedor gatiano queria saber. Algumas informações se falam entre alguns jogadores com o treinador não estava assim dando certo, né? Algum problema que está acontecendo aí com alguns jogadores do CRB, eu não vou citar nomes, mas alguns jogadores com o Daniel Paulista, essa polêmica toda que acabou a equipe não mostrando um bom futebol. O que aconteceu ninguém sabe, né? Mas algumas informações se dão conta que alguns rachas aí entre jogadores com o treinador Daniel Paulista, é isso que causou também essa má campanha da equipe aí na Série B, né? Então, CRB que joga agora sábado contra o Avaí, precisando vencer. Daniel Paulista para o Esporte, o problema é a multa do Daniel. O Esporte vai pagar porque o empresário do Daniel Paulista disse que não ia pagar. Esse que é o problema também. Então, é complicado. Vamos ver aí que falou a galera da NN Play, beleza? Tamo junto, forte abraço. Talvez até seja o que tem probabilidade de 80% para assumir o CRB. Vamos lá. O Alan traz a informação que o Daniel Paulista, que o presidente do CRB, o Mário Marroquim, procurou a direção do esporte para saber a verdade. Esse é o primeiro erro dessa situação que acontece em relação ao Daniel Paulista. E parece uma coisa simples, mas é o que está pegando no CRB, um dos pontos. E está deixando o CRB extremamente chateado com isso, sem o CRB abrir mão de absolutamente nada por causa da, entre aspas, falta de respeito que o Sport teve com o CRB. E eu vou explicar o porquê. Tô dizendo isso aqui porque eu até disse no grupo agora há pouco que eu tinha até postado, inclusive no Top Sport AL no Instagram, que tchau CRB, o Daniel Paulista. E assim que eu postei, a pessoa nunca fala comigo ao telefone, por ligação, só por mensagem de texto, inclusive, nem áudio. E hoje essa pessoa do alto escalão do CRB me ligou assim que eu postei. Disse, você botou que o Daniel Paulista está saindo, você confirmou com quem? Aí eu disse a ele a pessoa que eu tinha, falado. Ele disse, tire. Se você não quiser dar barrigada, tire. Porque no jornalismo a gente chama barrigada quando você dá um erro de informação. Se não quiser dar barrigada, tire. Porque eu não duvido nada que o Daniel sábado ainda vá para o jogo contra o Avaí.
Sério, estou dizendo a você, se você acredita em mim, você tira. Pode ser até que ele negocie ainda hoje a saída dele, mas agora o Daniel Paulista é funcionário do CRB, não tem um mínimo de acordo para ser feito. Ele é 100% funcionário do CRB, ponto. E aí, como diz Jorge Moraes, um programa que o Moraes tinha em Maceió, conversa, puxa, conversa, eu comecei a puxar a conversa com esse alto escalão do CRB, a pessoa. E a pessoa disse, vamos lá, Cardeal, qual o que está deixando a direção do CRB chateado? Porque o Sport foi direto no Daniel Paulista e não procurou a direção do CRB. Acertou tudo com o Daniel Paulista, salário dele, de comissão de auxiliar técnico, de preparador físico, moradia, o que você imaginar já está tudo certo. E o CRB fica onde na história? Porque para ele sair, o CRB tem que liberar. Ou ele tem uma multa. Ou ele paga a multa, 100%. Mas o Sport, em momento algum, procurou o Clube de Regatas Brasil. Esse é um ponto. Aí eu fui numa fonte que eu tenho em Recife, da imprensa, que inclusive até nos ajuda aqui no NNP, vez ou outra, sempre que a gente precisa. E a pessoa disse, no Sport ninguém fala nada sobre Daniel Paulista. Fala que existe uma proposta, uma intenção, mas que o Daniel Paulista acertou, que já está certo, que pode vir, nada. Fala que a intenção é um dos nomes e é o principal nome hoje para o Sport contratar. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que eu disse a você, André, agora há pouco. CRB chateado porque o Sport não procurou o CRB. O que é que a direção do CRB faz? Eu quero a multa rescisória integral. Quanto é a multa do Daniel Paulista? R$400 mil. Daniel Paulista ganha no CRB, segundo a fonte do alto escalão, R$200 mil é o salário. Como é esse salário? 150 do Daniel, 25 do preparador físico e 25 do auxiliar técnico. Daniel recebe 200 e faz o repasse. Ou o clube passa 25 dá 200 ao Daniel. É feita a divisão de 200 mil para a comissão técnica, a divisão é feita nesse sentido, segundo o alto escalão. Ponto. Se é ou não verdade, foi a pessoa que passou aqui a informação. E eu confio porque é da direção do CRB, inclusive. Esse é o ponto. Teve uma conversa ontem, do empresário do Daniel Paulista. Me fugiu a memória aqui o nome dele, se eu lembrar, daqui a pouco eu falo o nome dele, eu lembro já. Me fugiu aqui a memória o nome do empresário do Daniel Paulista. Botou o pé na parede e disse ao CRB que ele não paga a multa rescisória. É o Iquinho, se não me engano. Pronto, nem paga a multa rescisória, nem integral e nem parcial. Eu não tenho culpa se renovar o contrato com o meu agenciado para o final de 2026. Eu não tenho culpa, eu não vou sair, o cara não vai sair e abrir mão de salário. Você sairia abrir mão de salário? A direção do CRB está tão chateada, entre aspas, que quer que o Daniel faça isso. Viu, Clevane? Sair e abrir mão pelo menos de um mês de salário. O cara não vai é uma abrir. Lógica terrível, né? 150 mil, você vai abrir mão? Você vai pagar o auxiliar técnico e o preparador físico com o quê? Esse é um ponto. Então isso é o que está pegando no CRB. Pode ter, não está nada confirmado oficialmente. A informação que eu tive, inclusive, estão no CT do Galo. A informação que eu tive é o seguinte, que pode ter essa reunião hoje à noite, uma reunião mais fervorosa, mais pesada, com o Daniel Paulista, inclusive, participando dessa reunião, porque o Daniel já soube, inclusive, a fonte me disse hoje, soube que ele seria demitido sábado. Não foi no jogo passado, não tinha nada de demissão tramada ou articulada para o Daniel no sábado, independente do resultado. Agora, o Daniel soube internamente, não que disse era ele oficial, mas ele soube. E aí eu vou usar um termo que o Pirulito usa, a boca miúda, que sábado ele cairia. Dependendo do resultado. Sábado ele cairia. Então o Daniel se Conversa de pé de barcão. o Daniel se antecipou aos fatos. O Daniel ele não é nenhum menino. Ele se antecipou aos fatos. Peraí, se tá o burburinho aqui, o comentário, que eu vou cair, que eu vou ser demitido, eu vou aceitar a proposta para não ficar à toa. E lá a proposta que o Sport fez foi muito melhor do que a primeira antes de contratar o Guto Ferreira. O Sport já havia procurado o Daniel. O CRB foi, sentiu pressionado e renovou o contrato. A proposta que o Sport veio agora foi quase o dobro, praticamente isso. Não chegou ao dobro não, mas foi muito boa.
O Daniel disse, tá aqui, eu quero. Porque se eu não vou ser demitido, eu saio e vou pra lá. Só que o impasse, Alan, agora, que você disse isso, é em relação à multa rescisória. Quem vai ressarcir ao CRB? O empresário Daniel Paulista já disse que não paga nem parcial nem integral. Multa nenhuma ele paga. Aí o Sport diz que não paga multa. Que o Daniel Paulista abre a mão de receber o mês aqui, ou entrou em acordo. A ligação do presidente do CRB com o presidente do Sport não chegou a acordo nenhum. Foi ligar nada a lugar nenhum. Então esse é o impasse. E o técnico do CRB, que está sendo empurrado de goela abaixo pelo departamento de futebol do CRB, e só não oficializou ainda porque o Daniel não saiu e porque tem uma resistência enorme interna. Eduardo Barroca. Esse é o nome que no CRB internamente tem uma ou duas pessoas empurrando de goela abaixo a todo custo querendo. Não foi ainda, porque tem os conselheiros mais tradicionais, alguns deles, que não aceitam o Eduardo Barroca. Mas o futebol do CRB quer o Barroca. Se o Daniel sair agora, já tem praticamente tudo acertado com o Barroca. Só não está oficializado porque tem que convencer alguns conselheiros mais tradicionais internamente no CRB. Então o nome de peso hoje para assumir o CRB é Eduardo Barroca. Pode até ser que venha, Alan, outros, mas o nome hoje do departamento de futebol do CRB, que é quem contrata, é o nome do Eduardo Barroca. E vou mais além, só um ponto. Estão até utilizando, e alguém vai ficar chateado com a gente aqui, uma ou duas pessoas da imprensa para trabalhar o nome do Eduardo Barroca para forçar uma barra internamente. Isso aí acontece. Pra mim é fraco. Acontece, né, pô? Pra mim é ainda fraco. Bem que não é comigo, né? Pra mim não é com você não. Eu sei que é com você. Eu sei que são as pessoas que acham até que você sabe quem é. Mourinho é mais técnico do que o Barroca. Pra mim é fraco e não vai resolver o problema do CRB. Aliás, fique claro aqui. Com a saída do Daniel Paulista, o que vai surgir de pessoinhas dizendo que o problema do CRB era Daniel Paulista, anotem, viu? O que eu tô dizendo aqui. Porque gostam de procurar um Cristo para crucificar. E o problema do CRB no futebol hoje não é Daniel Paulista. Porque Daniel Paulista era bom treinador na Copa do Brasil. Era excelente na Copa do Nordeste. Aí para o Campeonato Brasileiro ele não presta mais. Será que tem burburinho dentro do CRB, dentro do elenco, para derrubar o treinador? Eu soube por aí a boca miúda que tem grupinhos. Aí vem agora a proposta do Sport. Os caras começam nos bastidores para derrubar o... Se perder sábado, tá fora. Aí o cara sabe, meu irmão. Se ele recebe a proposta agora do Sport, eu ganho 200, o Sport vem pra cá, eu dou 300, é mais, viu? É mais. O cara já sabendo que vai cair. O cara já sabe que vai cair, meu irmão, no final de semana. Ô, Clevânio, vai ficar fazendo até o quê? Agora tá sendo feito nos jogos. É claro que o CRB, a diretoria, ficou chateada, porque houve uma conversa, como disse o Eduardo aqui, diretamente com o treinador e não passou pela diretoria do CRB. O CRB tem razão. Os caras ficaram chateados e querem agora a multa rescisória. Agora eu vou te falar uma coisa a você, com sinceridade. O Sport quer o Daniel Paulista? Quer o Daniel Paulista? Vai pagar um salário a ele mais do que ele ganha no CRB, porque ele ganha no CRB 200. Menino, é dinheiro. 200. Aí vai ganhar mais. Vai pagar 300 mil, vamos colocar aqui ao Daniel. Quanto é a multa? 400. Toma aqui os 400. Então tá resolvido o problema. Não tem dinheiro? Vai pagar 300 de salário ou mais. Paga 400 lá, multa rescisória, resolve o problema, leva o Daniel Paulista pra lá. E pra trazer o Barroca pra cá, pro CRB, eu faria o seguinte: melhor do que o Barroca, é esse que tava no Sport, saiu agora. Não, pô, o Guto não. O Guto também não trazia, não. Então eu acho muito melhor do que Eduardo Barroca. Melhor do que o Barroca. O Guto não, eu tô dizendo. Não, eu sei. Eu tô dizendo. Mas... O Alan, entenda o que eu tô dizendo aqui. Se é pra trazer o Barroca, o Guto Ferreira, pra mim, é muito mais treinador do que o Eduardo Barroca. Só que a fase do Guto é muito ruim e o Guto, financeiramente, eu acho que deve estar na casa ali uns 400 mil reais. Aí mesmo o CRB com dinheiro, aí eu acho que o CRB que é um treinador barato. Mil. O CRB que é um treinador barato, é isso? Não é barato, veja só. Rapaz. Não é barato não, veja só, eu acho assim,
Quando a gente tá aqui em Alagoas, aqui no programa, a gente fala o seguinte: André, o que é que a gente mais fala aqui? Profissionalização, gestão responsável. Não é isso que a gente fala pro ASA, pro CSA, pro CRB? Aí o CRB chega aqui: ó, eu tenho um patamar de técnico. 200 mil já é um patamar totalmente fora da realidade do nosso futebol alagoano. Verdade, mas é muito alto salário. Totalmente fora. Concordo mas com você. Muito fora. Mas muito fora mesmo. É coisa de outro mundo. Calma, calma. Aí você traz um técnico de 400 conto, meu irmão. 400 mil conto. Aí seria irresponsável do CRB. Não, se tiver dinheiro, eu não acho não. Se tiver dinheiro pra livrar o CRB do rebaixamento, traria, pô. Não, eu acho assim. Tem outros nomes. O Guto não vive um bom momento hoje. O Guto é um bom treinador, mas não vive um bom momento. Eu percebo o seguinte: primeiro você tem que saber o seguinte: qual Alan, é o técnico? Alan, só um minutinho, antes que confundam aqui. Pode falar. Eu não tô dizendo que o CRB contratou o Guto, não, viu? Eu tô dizendo eu tô dizendo que acho o Guto melhor do que o Barroca, é diferente. Não tô incentivando o CRB a contratar o Guto, não, pelo amor de Deus. Não, mas e depois assim, não entender aí, diferente. Claro, eu acho assim. Por exemplo, 2 nomes que eu acho bons. Agora tem que ver se encaixa. Porque é aquela questão, para você definir o técnico, é saber o modelo de jogo, se encaixa com aquilo que você tem no grupo, perfil de gestão de grupo, uma série de fatores. Se é um técnico que consegue ter, por exemplo, o Gustavo Murigno, que é um cara que ano passado foi campeão da Copa do Nordeste pelo Ceará e já tem um acesso bom em recentemente do Coritiba da Série B para a Série A, eu acho que é um nome bom. O Marcelo Chamusca também. O Marcelo Chamusca, quando veio para o CRB em 2019, fez uma boa Série B, depois saiu, acho que teve uma proposta melhor do futebol do exterior. Mas o Marcelo Chamusca também é um nome interessante, para mim melhor que o do Barroca. Esse, por exemplo, esse técnico que estava no América Mineiro, o Cauã de Almeida, é um técnico novo. Você sabe um outro técnico, Alan? Só para você aumentar a sua lista aí, que também o departamento de futebol do CRB tem como ideia. Esse é caro pra caramba também. Mas ainda o nome mais forte que eu tomei conhecimento hoje é o do Barroca. O nome do Zé Ricardo foi um nome também colocado na lista hoje. O Zé Ricardo é caro, né? Mas foi um nome colocado pelo departamento não é. A informação que eu tive. Por exemplo, Alan, é você que vai pagar o salário do cara, Alan. Márcio Zanardi. Vamos contratar por Nossa Senhora. O Márcio Zanardi também é um bom nome, cara. Então, assim, eu acho que tudo tem que ver característica, recente trabalho que o treinador desempenhou no futebol, mas a característica, por exemplo, porque o Daniel, ele tem uma identidade muito própria com esse time do CRB, ele tá aí 1 ano, cara, 1 ano já é um trabalho consolidado, né, André? Você tem aí um trabalho, pô. Alan, a gente fica cortando porque vai surgindo perguntas e não, claro. Até pra não ficar, como diz o Moraes, pra não ficar muito distante da pergunta. Você tem a obrigação de nos responder. Vamos lá. Traga o Tite logo. Eu acho, na minha visão, o Daniel Paulista não tem mais clima para continuar no CRB. Por alguns motivos. Primeiro, quando ele toma conhecimento da informação que eu passei agora há pouco, que ele pode ser demitido no sábado. Qual o clima que esse profissional vai trabalhar? Se você recebe a informação, vai ser demitido talvez depois do jogo, sábado. Você não tem cabeça mais para continuar. Quer seja no CRB, onde for que você trabalhe. Você não tem cabeça mais. Esse é um ponto. Acho que ele não tem mais clima. O André vem fazendo mais jogos do CRB do que eu. Se eu tiver errado, André, você fala, e você, Alan, faz mais jogos do que eu, e o Clevane já fez alguns jogos também, mas não a quantidade que vocês dois vêm fazendo. No jogo que eu trabalhei do CRB e Chapecoense, na minha ótica, eu não sei se eu sou chato demais ou enxergo tudo diferente, mas eu acho que foi o típico do jogo que os caras, com todo respeito, não quiseram vencer. Assim, não quiseram fosse expressão. Não teve aquele ímpeto esperado. Cara, o Anselmo Ramon perde um gol inacreditável, de cabeça, dentro da grande área, bota a bola pra fora. Esse é um lance. O Léo Pereira pega a bola 4 ou 5 lances pelo lado esquerdo, dribla, me pareceuzinho, insera, o cara pedindo a bola, o Daniel Paulista pedindo a bola, o Cleide pedindo a bola, ele não passa, dá um chute, sai. Sabe assim, os caras errando passe de 3 metros, velho.
rente à linha lateral, de 3 metros. Teve jogador que tomou cartão amarelo bobo, cara, cartão amarelo infantil. E esse é o jogo que eu trabalhei, que eu percebi isso, até comentei no ar com o Jorge Moraes. Me parece, Moraes, está faltando garra, está faltando vontade. O CRB tá naquela do quanto pior, melhor. Cheguei a citar até isso. Esse é o jogo que eu trabalhei. Outros jogos que eu não trabalhei, mas foram jogos que eu assisti ou eu vi os melhores momentos. Eu também percebi um nível muito baixo de vontade. Outra coisa, quantos jogos que o Anselmo Ramon não faz um gol? Como é que é desaprende fazer gol assim? Cara, me parece que o último gol do Anselmo Ramon foi o mês passado. Tá com 30 e poucos dias que o Anselmo Ramon não faz um gol. Então, assim, eu acho que não tem clima para o Daniel Paulista ficar. E concordo com o Clevânio. Eu acho que o problema do CRB não é só o Daniel Paulista, ele é o maior culpado. Ele é o maior culpado, porque ele é o comandante. Mas se a direção do CRB, se o CRB tiver um departamento de futebol sério, firme, se apertar, o elenco encontra outras laranjas podres.